eu cheguei em casa essa semana e eu precisava fazer compras. I got home this week and I needed to do some shopping. E aí Kezinha mandou pro meu WhatsApp a lista de compras. My wife sent me a WhatsApp message with a list of E aí eu shopping. tava quase saindo, a Cecília foi correndo. And I was almost leaving and my daughter E ela left falou, running. pai, peraí, eu fiz a minha lista Said, também. Dad, hold on, I made my own list as well. A lista da Ceci estava escrita assim, Her little list said Oreo, Oreo, Cook, cookies, mas Cookies ela escreveu C-O-K-I. but cookies she wrote C-O-K-I. Yes, Cookie. Cookie. E ela botou And she placed emojizinho também. a little emoji. Sabe aquele emoji mandando um beijinho de You coração? know the little emoji that sends you a kiss and a heart? Aí eu olhei aquela lista So I looked at that list. e falei, cara, eu sou o cara mais feliz do I mundo. said, man, I'm the happiest man in the world. E eu vou te explicar o porquê. And I'm going to explain to you Quando eu why. vi aquela lista, Deus me lembrou de um princípio. When I saw that list, God reminded me of a principle. Entenda isso em nome de Jesus. Just understand this in Jesus' name. Primeira coisa que veio no meu coração quando eu vi aquela lista da Ceci. First thing that I saw, and it came to my heart when I saw that, Eu falei, that uau, list. And I minha said, wow, filha desenhando o que precisa my daughter drawing what she needs, e eu podendo prover o que ela pede. and I'm being able to provide what she's asking. Você sabia que tem milagres que você não Did vive you know that there's miracles that you don't live porque você tem vergonha de expor os seus rabiscos because you're ashamed to let go of your para o único scribbles que pode te dar tudo o que você pede to the one that shows tudo you, que você give you deseja everything that you e desire muito mais. and much more. Você sabe por quê? Entenda isso em nome You de know why? Jesus. Just understand this in Jesus' name. Para qualquer outra pessoa, For any other person, aquela lista seria that ridícula. list would have been ridiculous. Talvez se eu desse para o caixa, Maybe if I gave to the para alguém do cashier mercado, or someone at e eu the place, falasse, você pode pegar isso aqui para mim, por favor? and I said, can you get this for me, Ele ia please? falar, desculpa, eu não entendo And I isso. say, man, I don't know what this means. Mas para um pai, But for a father, entenda isso. understand this. Tanto esforço para entender o que ela pediu, As much as I did to understand quanto what she esforço did, para wanted, comprar o que ela pediu. as much as I went Não out tem to buy limite. what she wanted, there's no limit. Só para você entender, se só Just to existisse understand, Oreo em If there was only Tampa Oreo in Tampa ou em Kissimmee, or in Kissimmee, naquela noite eu ia lá. at that night I would go there. Porque a lista dela foi tão Because simples her list was so simple que me constrangeu. that it just moved me. Tem milagres que a gente não vive There's miracles that we don't live porque a gente não quer expor. because we don't want to expose them. Mas o princípio do evangelho é, The principle of the gospel eu is só consigo que Jesus I toque can only have what Jesus naquilo touches, que eu exponho para que ele what toque. I expose for him to touch on. Você lembra daquele homem com a mão mirrada? Remember that man with the little hand? Eu gosto muito desse exemplo. I like this example. Jesus chega para ele e fala, me mostra a tua mão. Gets to him and says, show me your hand. Talvez se pedisse para alguns de nós, Maybe if we ask for some a of mão us, que a gente mostraria seria a mão boa. the hand that we show would be just another hand. Porque a gente fica pensando o que vão We're pensar, asking what are they going to o que think? vão dizer. What are they going to say? Só que aquele cara entendeu uma coisa But the man que eu understood quero que você something. entenda essa noite. And I want you to understand Ele entendeu, tonight. Jesus está na minha He understood frente that Jesus is right e in talvez front of seja me. uma oportunidade única Maybe it's da minha vida ser unique. transformada para sempre. Maybe it's a unique opportunity Então quer for my life saber? to change. So Aquilo you know que está what? bom, That in which is eu não good, preciso mudar. I need to change. Mas aquilo que eu não consigo, But that in which I eu cannot preciso do, expor. I need to expose. Então entenda isso. So understand this. Deus ele tem prazer God has em te dar pleasure tudo aquilo que to você give you precisa. everything that you need, Mas você precisa comunicar isso para but you ele. need to communicate with him. Pastor, mas Deus não sabe do que eu Pastor, preciso. but God doesn't know what I need. Sim, ele sabe. Yeah, he does. Mas ele quer ouvir você. But he wants to hear you. Porque o homem deseja milagres. Because a man wants Mas miracles. Deus anseia por relacionamento. But God wants relationships. Entenda isso. Just understand Se for para this. ele, pode aplaudir mais forte. So Vamos, prepare. gente, vamos hype. Applaud louder. O homem está sempre ansiando por A milagres. man always wants a miracle. Mas Deus, ele só quer relacionamento. But God just wants O relationships. prazer dele His não pleasure está só em prover o que você is precisa, not only to provide mas what ver a tua you need, alegria quando a provisão but to see chega. your joy when the provision Olha comes. para mim, em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Eu estava lembrando essa semana. I was remembering Eu this falei com week, Kezinha. and I spoke with my wife. Eu não lembro o que eu comprei para Ceci. I don't know what I bought for Ceci. Alguma besteira da Five Below. Something from Que na idade store. dela, o ato de receber Then her place in it, carrega muito mais valor do que o preço do que recebeu. Você está comigo? it carried more value in the Infelizmente, spot of essa fase receiving. passa. O valor dos presentes aumenta. The value of gifts get Mas ela higher. tem 5 anos, então eu tô But curtindo. she is 5, so it's okay. Vamos junto, mano. E eu lembrei So I remember de um Natal que eu ganhei meu PlayStation. of a Christmas that I got a PlayStation. Tem alguém que passou por esse momento? Anybody go through this moment? Eu não sei se você mora na América há muito I don't know if you tempo, live in America for a long time, mas no Brasil, no meu contexto, but in Brazil, in my era context, tipo assim, mano, it was kind of like, yo, zerei a vida, filho. my life is zero. Não vou mais pro Lan House. I'm not gonna go to LAN Eu house tenho um anymore. PlayStation em casa, irmão. I have a PlayStation at Eu home. vou jogar Win Eleven I'm em gonna play casa, Win irmão. 11 at home. FIFA era horrível naquela época. FIFA was horrible FIFA era those muito days. ruim. It was horrible. E a gente se perguntava por que a So we FIFA, asked, why is que é FIFA tipo, quem manda no it's jogo, like, you know, the one that tem um tells jogo on tão the ruim. game. It has such a bad a game. FIFA mudou o jogo. Yeah, FIFA changed the game. Ninguém lembra mais do Win Eleven. Nobody plays Wing Mas 11 enfim, anymore. é um papo nerd.
Eu lembro que It's neutral talk. eu botei o videogame num quarto So I put my video game in my bedroom. e eu botei um CD. I put the CD. Eu falei, uau, não tem que Said, soprar wow, mais. I don't have to just Alguém blow lembra the do- cartridge anymore. You guys remember that? Ok, eu tô falando com dinossauros aqui essa Am I noite. talking to Se dinosaurs? você é da here? época que tinha que soprar um cartucho, Remember to blow on the cartridges? você é um dinossauro, você tá entendendo o que eu You're tô a falando. dinosaur. You know what I'm talking about. E eu botei um CD So I put the CD e apareceu and it showed Sony. up Sony. E aí era um jogo do Crash It was Bandicoot. the Crash Bandicoot game. Alguém lembra disso? Anybody remember that? E aí apareceu, uau, Crash It was Bandicoot, uau, uau, tá Crash Eu falei, Bandicoot. uau. And I said, wow. Aí apareceu Estúdio Universal. It looked like Universal Eu falei, Studios. mano do like, céu, eu venci na vida. I'm lost. E onde eu quero chegar? Where do I want to get? Na perspectiva dos meus pais, And in my parents' era o perspective, presente que você parcela no cartão. it's just a gift that you Na perspectiva buy de on a credit Deus, card. But in God's é um perspective, pedaço de plástico. it's a piece of plastic. Mas não tem a ver com o que eu It recebo. doesn't have to do with what I Tem a receive. ver com como o meu coração reage ao que eu recebo. How my heart reacts to what I receive. E é essa a diferença, And preste that's the atenção, difference. Pay attention. entre pessoas que recebem muito de Deus In people that receive a e lot from pessoas que God, estão sempre à espera de receber. people that are always waiting to receive. E a gente fala, preste atenção nisso em nome We de say, pay Jesus. attention on this. Por que parece que com ele acontece muito mais do que Why does it comigo? look like with him it happens much more than with me? Talvez seja porque o coração dele é muito mais grato para receber do que Maybe você. it's because their heart is much greater to be Então Deus receiving entrega algo than pra yours. ele, So God gives E ele quer something to contar para them todo mundo. instead of giving to Isso vira um everybody. testemunho, And it's because the gera nele testimony euforia. becomes euphoric. Agora talvez para você, Now maybe for you, você já se acostumou. you're already accustomed O to it. sobrenatural se tornou banal. Supernatural is your new normal. Entenda isso, Deus não parou de te Understand this. abençoar. God didn't stop to bless you. Talvez você Stop parou de blessing. celebrar o que ele te dá. You need to celebrate more in what Faz He gives sentido you. para alguém aqui? Does it make sense to anybody? Sabe, Deus know, entende os seus rabiscos. God understands E eu your quero em nome de scribbles. Jesus te convidar, I want to invite a you in partir de Jesus' hoje, name, starting você today, sair daqui for you to e leave começar a here, rabiscar coisas com start to Deus. scribble things to Him. Projetos que você achou que não aconteceriam mais. Projects that you thought are not going to Entenda happen isso. anymore. Just Se você understand pediu this. para Deus em algum momento, If you ask Pra God ele in isso some ainda é moment, real. for Him it's real. talvez não está mais no teu coração, Maybe it's not longer mas in não your saiu heart dele. anymore. Amém? But it's in His. Amen? Eu gosto de pensar em um novo começo exatamente nessa I perspectiva. like to think in a new beginning exactly in this Olha perspective. para mim em nome de Jesus. Look at me. Um novo começo A new beginning é como Deus abrindo um livro is like God opening a book com todas as páginas em branco. with all the white pages on it. Ele está falando, ei filho, And He's saying, hey son, senta do meu lado, sit right next to me que agora a gente vai escrever junto. because now we're going to write a tua together história. your story. Entenda isso. Just understand this. Por que tem momentos que a gente desanima? Why is there moments that we get Porque a low? gente não entende o que está sendo desenhado Because we don't understand what's e being fala para ele, quer written. saber? And we say, you know Deixa what? que essa página eu faça. Let this page I write on it. Sabe uma das coisas que eu mais ouço? You know, one of the biggest things that I hear, Pessoas falando, pastor, people saying, Pastor, eu só queria que Deus me I mostrasse just wanted God to show para me onde Ele está me levando. where is He bringing me. Alguém já anybody perguntou isso? ever ask Por que that? Deus não me mostra para onde Ele está Why levando? doesn't God show me where Por que eu não I'm consigo going? entender aonde isso vai dar? Why can I understand Você where sabe this por is quê? going? You know why? Eu vou te explicar. I'm going to explain to you. Porque se Deus entrega um mapa Because para a if criação, God gives a map to creation, se Deus te mostra exatamente como God fazer shows you exactly e how para to onde do ir it, até o final, and where it's going to be at no the end, primeiro momento on the first que Ele moment falar para você, that He talks to you, diminui a velocidade. He says, go a Você vai little falar, slower. quer saber? You know what? Eu já sei para onde eu vou, I already know where I'm deixa going. que eu vou sozinho. Let me go alone. É por isso que dependência That's why é uma linguagem que o dependency céu usa. is a language that you É porque use. Deus está falando, eu te mostro o final da linha, I show you the end of the line, mas o caminho sem mim não existe. but the way without a line Por doesn't quê? exist. Why? Porque eu sou o caminho. Because I am the way. Vamos, gente. Se isso faz sentido para você, aplauda o mais forte que você puder. Applaud a little louder. Eu gosto de pensar na redenção, I like to think about no redemption novo começo, in a new beginning, exatamente nessa perspectiva. exactly in this perspective. São como páginas em branco It's like a white pages que a gente vai desenhando ao lado de Jesus. we're drawing right next to Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Just Cara. understand this. Você está preocupado se vai dar certo? Are you worrying if it's going to be okay? Então lembra de uma coisa. Just remember one O thing. mesmo Deus The same God que manifestou a redenção manifested redemption, desenhou o teu futuro. designed your future. Entenda isso em nome de Just Jesus. understand this in O Jesus' mesmo name. Deus The same que God criou cada estrela that created each star desenhou o teu interior. designed your interior. Mano, Ele conhece mais de você Man, He knows more about you do que quem te gerou no ventre. than who carried you in the Você sabe por womb. quê? You know why? Porque o ventre que te gerou Because the womb that foi generated Ele quem you, gerou também. it was He that generated first. Deus está falando, eu sei cada pensamento God que is está no teu saying, coração. Vamos, I know gente. every Eu thought sei de that cada hits your heart. sentimento que está I no teu know every coração. feeling that is hitting your heart. Então não fica So preocupado don't worry. se o que a gente vai desenhar junto faz sentido. What we're going to draw together makes Eu sense. desenhei o universo. I drew the Você acha que é universe. difícil desenhar a tua história? Do you think it's difficult to design your story? Agora, tem horas que não faz sentido. Sometimes it doesn't make sense. Eu acho que faz parte do bom humor de I think Deus. it's part of the good humor of God.
A gente olha e fala, Deus, eu não estou We entendendo. look and say, God, I'm not understanding. Aí depois de um ano, And then after a year, fala, uau. say, wow. Então enquanto ele estiver fazendo, So while he's doing it, não tenta entender como vai ser. don't try to understand how it's going to be. Confia, já aconteceu. Just believe and trust. It's already happened. Cara, é o mesmo designer. Man, it's the same designer. Se tem alguém aqui que entende um pouco de design, Anybody understand a little bit of eu fui design na here? IKEA essa I semana went to IKEA this weekend, e a IKEA ela tem uma mágica. and IKEA has a magic Tudo parece muito barato that everything looks so cheap. e você vai colocando no teu carrinho. Start adding onto a shopping cart. Aí o Miguel tava lá comigo. Quando chega Michael no was with final, me. And when you get to você the deixa end, um rim they, e todos os seus bens. and you leave everything behind, even a Rim, como é kidney. que fala rim? A kidney. Ok. E aí você vai, mano, And you say, man, just $2. just $2. It's very cheaper. It's very cheap. No problem. Não tem problema. Ok. E daqui a pouco o cara fala, mano, Then the man says, yo, $180. $180. Eu falei, what? And I said, what? Aí eu falei assim, não. A não, menina se assustou. A girl got, a little Aí eu worried. pensei, é meu I jeito said, brasileiro de It's my ser. Brazilian way of being. Mas I'm enfim, sorry. vamos voltar aqui. But okay, let's go back to Não this. se distraia. Don't distract. Mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, Even if something doesn't make sense entenda today, isso, Deus ainda understand está no this. controle. God is still in control. Jesus ainda é a resposta. Jesus is still the answer. Eu vivi algo essa semana que me marcou para sempre. There's something this week that Cara, em marked me nome de forever. Jesus, Father, in Jesus' se name. você não ouvir com atenção o que eu vou te falar, Well, if you don't hear what I'm going to você não say pode with reclamar attention, com Deus you can't que algumas go coisas não estão acontecendo. crying out to God Amém? that some things are not Você happening. concorda Amen? com isso? Você pode dizer amém? understand this? Eu concordo, pastor. Então preste atenção. All right. So pay attention. Essa semana, This week, domingo, on Sunday, eu estava conversando com Deus, eu falei, I was talking to God and I said, pai, eu precisava de $500 Father, I just needed $500 para fazer um to estúdio no meu quarto. do a studio Presta in my atenção room. Just pay Porque Deus me attention. deu uma visão. Because God gave me a vision. Eu quero começar a gravar I'm mensagens going to start to record my messages. que vão fazer parte de um programa They're going to be a part of a para program impulsionar pessoas. to move people. Vai ser gratuito. It's going to be free. E assim como Deus mudou a minha história, Just like God eu changed tenho my story, convicção, I have full pessoas em conviction lugares do mundo que eu nem people imagino in places in the vão ser world that I don't even transformados imagine também. are going to be transformed E aí by eu estava conversando com So I was Deus. talking with Eu God. falei, Deus, eu só precisava de $500. God, I only needed $500. Eu não comentei pra ninguém. I didn't talk to Eu anybody. não falei com I Kezinha. didn't talk to my Eu wife. não botei no I Instagram. didn't put it on Instagram. Aí acaba o culto, And service is o done. último serviço da noite. And the last A gente service estava in the end, batizando pessoas ali. we're baptizing people over E aí there. veio um cara que eu This nunca guy tinha comes visto. up and I've never Talvez ele seen está him. aqui, eu não Maybe lembro, foi he's muito here. rápido, I don't remember, eu não o it was too reconheceria. quick. I wouldn't recognize Ele him. falou, pastor, eu só preciso de 2 minutos. He said, Pastor, I just need 2 minutes. Eu falei, mano, tá no meio do Man, batismo, eu it's vou the middle of batizar algumas baptism. pessoas ali. We're gonna Ele baptize falou, some people here. é bem rápido, 2 It's minutos. really quick, just 2 minutes. Eu falei, tá bom. I Ele said, me all right. abraçou So he hugged me. e ele falou, And sabe, said, eu ouvi 2 mensagens no YouTube You know, I heard 2 messages on YouTube. e Deus soprou algo no meu coração. And God said something in my Eu não sei heart. se faz sentido pra você, I don't know if it makes sense to you, mas eu queria te dar essa oferta. but I want to give you this Eu offering. peguei, So I got coloquei no it, bolso. put it in my Eu pocket. confesso que eu achei estranho porque era I meio confess, plástico. I thought it was weird because it was kind of Falei, plasticky. será que o cara me deu um ticket? So does this Mandou, guy give me a sei lá, ticket? chuck and cheese? I don't know, chicken Mas não, não. cheese? I don't know. E aí quando eu chego em casa, cara, when I diante get de home, Deus, eu não tinha expectativa no que eu I tava had no meu bolso. no expectation what I Eu had in falei, my tem pocket. oferta que o cara me deu. There's an offering that this E aí guy quando gave eu me. abro, And when I você tá open comigo? it, are you with me? Tem um cheque. There's a check E o valor você já deve imaginar. and a value you can already imagine. $500. $500. $500. $500. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this, man. Eu In coloquei Jesus' isso name. nos stories do meu I put Instagram. this in the stories Porque of se my tiver algum Instagram after. incrédulo que vai falar, não sei. Someone that says, I don't know. tá lá. But it's already there in my stories. Agora, You isso can não é check a it. pior parte. I mean, this is not the worst part. O cheque, ele The foi check- emitido por uma It instituição. was done by an institution. E aí, sabe o nome da instituição? You know what the name of the institution is? New Beginnings. New Beginnings. Traduz pra galera que não sabe. Novo começo. O cara me dá um cheque The guy gives me a escrito check Novos That Começos says New e Beginnings $500. and $500. Cara, na hora Deus soprou algo no meu coração. Right there and then God threw something in my heart. Ele disse, sabe, He filho, said, you know, son, eu acredito no que você I carrega believe in what you carry e eu invisto nisso. and I invest in that. Entende isso, em nome de Jesus, cara. Understand this, in Jesus' name, Eu man. não fiz uma oração, I didn't do a prayer. eu não fiz um clamor, I didn't do a cry out. eu conversei com meu pai. I just spoke with my father. Eu rabisquei algumas I coisas. scribbled a couple of Mas Deus things. entende meu rabisco. But God understands my Cara, scribbles. pra mim aquilo foi Man, muito poderoso. For me, that É was como very se o meu pai powerful. falasse, It was like my father said, filho, eu tô vendo o que son, você tá sonhando I can see what you're dreaming about e eu acredito nisso. and I believe in Eu vou that. investir nisso. I will invest in that. Olha pra mim, em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Todo propósito que você carrega Every purpose that you carry vai carregar a provisão que will você carry precisa. provision that you need. Se algum propósito que você tem If one purpose that you não tem a have provisão que você doesn't have the precisa, provision that you need, talvez o propósito seja seu, maybe the purpose não is yours. dele.
Entenda Maybe. isso em nome de Jesus. Understand this in Porque não Jesus' tem name. sentido Deus te dar Because algo, there's no sense of te God giving you prometer something, algo promise e you não something, prover. and not provide. Ele não é Deus de confusão. He's not God of confusion. Existem etapas There is em que a some provisão phases pode demorar para The chegar. provision might take a Isso while chama to processo. get. That's called É o process. tempo forjando o It's a caráter. time forging Entenda character. isso. Porque se Understand tudo this. que eu pedi Because if e tudo que eu everything I sonhei, ask and everything desde I a minha dream, conversão, since eu my recebesse na conversion, primeira semana, and I've received in the seria first week, como a Cecília ganhando uma it's Ferrari. like my daughter getting Ia a ser Ferrari. lindo, It would be beautiful, Mas em um dia, but in one day, ela ia matar todo mundo que estivesse pela frente. she would kill everybody in front of Entenda her. isso, tem propósito que Understand Deus this. não cumpre enquanto There's a gente é purposes menino. that God doesn't accomplish Porque é while we're perigoso children because liberar it's dangerous. unção To liberate em anointing quem não recebeu caráter. and those who didn't receive character. Aí eu pego aquele cheque, So I get that check, $500, $500, New Beginnings. new beginnings. Eu falei, uau. I'm saying, wow. Entenda isso, guarda isso Just pra você em nome understand de Jesus, cara. Eu vou compartilhar um Keep princípio. this safe with you. I'm going to share with you the principle Eu of falei, eu this. vou emoldurar esse cheque. I said, I'm going to frame it. Eu fui no IKEA I went to IKEA, e eu comprei uma moldura. and so I bought a little frame. Eu falei, eu vou emoldurar esse I'm cheque. going to put it on a Porque frame. toda vez que uma mentira ao meu Because redor every time a lie around me tentar esvaziar de mim a tries to convicção do empty meu out from propósito, inside of me the eu conviction vou olhar of para the aquele purpose, cheque I'm going to look at that e eu vou check, lembrar, and I'm going to o Deus que remember investiu nesse that propósito God no passado that invested in it continua investindo hoje. past continues to Entende isso, invest cara, em today. nome de Understand Jesus. this in Jesus' name. Você sabe por que a gente precisa emoldurar algumas memórias? Do you know why we need to frame Se some você for nas memories? minhas coisas, sabe o que você vai encontrar? If you go to my stories, you know what you're Você going vai to find? encontrar uma embalagem de antibiótico You're going to find a package of que ficava antibiotics espetado na minha jugular that was in my jugular durante 45 for dias. 45 days. E aí eu falei com a enfermeira, você pode me dar um para eu And I guardar? said to the nurse, can you give me one so I can keep? Para que você quer isso? Why do you want this? Eu falei, para nunca esquecer de onde Deus me tirou. So I can never forget where God took Porque me quando from. um gigante se levantar, Because when a giant rises, entenda isso, cara. Just understand Um this, coração man. que não se abateu num leito de hospital heart that didn't get beaten down in the não middle vai of a ser hospital, it's desafiado por um problema not financeiro. going to be challenged by a financial problem. Coração que não se abateu num leito de Heart hospital that wasn't beaten down in the não middle vai of a se abater hospital, por uma perseguição it's também. not going to be beaten down by a As marcas persecution. durante o processo The marks through the vão fazendo com process que os gigantes are going to make the cada vez giants pareçam menor. look smaller every Eles têm o time. mesmo tamanho. They have the same Foi você que size. cresceu. And you grew. Os gigantes continuam do mesmo tamanho, Giants continue the same mas agora eu size, estou maior. but now I'm greater. Então, memoriais de So gratidão the same look me of mantém firmes gratitude durante o it takes processo. me firm through the process. Os americanos gostam de chamar isso de milestones. Americans call it as a milestone. São como marcos históricos. It's like a milestone. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this in Jesus' name. Tem marcos históricos There's milestones que Deus estabeleceu em você, God established inside of mas you, que talvez estão guardados. but maybe they are kept E safe. eu quero, em nome de Jesus, convidar a retirá-los de I lá. want to invite you in Jesus' name to remove him Você out lembra from onde você there. estava 5 anos Do you remember atrás? where you were 5 years ago? Você lembra de um livramento de morte que Do you Deus te deu? remember of a freedom from death that God gave you? Ei, lembra da história dos teus pais e olha o que você está vivendo From your hoje. parents' stories and look at what you're living. Eu já ouvi histórias do meu I pai, already heard stories from my quando ele father era menino, when he was a boy foi despejado algumas vezes de casa. and he was removed from home a couple of times. Eu já ouvi histórias do meu pai, I heard stories from my que quando ele father era mais novo, that when he was younger, precisou passar humilhação por he períodos needed to go through em some que meu avô humiliations. estava bebendo demais My father e was getting perdendo so tudo que drunk. tinha. My grandfather was getting so drunk and losing everything that he had. Então, para mim não faz tanto sentido, And so for me, it doesn't make any mas para o sense. meu pai é um marco But histórico. for my father, it's a Entende isso? milestone. É por Understand isso que this. todo conselho de um pai, That's why every por mais cercado de zelo que counseling seja, of a father, although it's repetitive, é no máximo, it's uma a direção. maximum, a direction. mas ele não vai te poupar But he's not de going tudo to que keep você you away precisa viver. from all that you need to Sabe live. por quê? You know why? Porque o que você se tornou hoje Because what you became today é fruto de tudo aquilo que você viveu is fruit of everything that you há have anos lived atrás. years ago. Entenda isso em nome de Jesus. Understand this in Jesus' Existem name. marcos históricos There are milestones que você precisa trazer à tua that memória. you need to bring up to your A memory. palavra fala sobre isso. The word talks Preciso trazer à about minha this. memória God aquilo brings que to me my dá memory esperança. and what gives me hope. Cara, 2 anos atrás eu estava no leito de hospital. 2 years ago, I was in a hospital. Há 6 anos atrás, Cecília estava sendo gerada 6 years ago, my daughter was e Kezinha being teve um problema generated. emocional absurdo. My wife had an emotional problem, Bipolaridade gestacional. bipolar. Parecia que while meu mundo estava gestation. desmoronando. It looked like the world was falling Novo, apart. cheio de sonhos, New, full of dreams. primeiro filho First son, e a minha esposa enfrentando bipolaridade and my gestacional. wife going through Eu não gestational imaginava que os bipolar. 3 últimos meses da gestação I thought that the last ia 3 ter months mais of the visita ao gestation psiquiatra do que a have ginecologista. more psychiatrist meetings than the hospital. Mas sabe o que é louco? But you know what's Entenda crazy? isso. Just understand this.
não faz parte mais do meu cotidiano, It's no longer a part of my daily mas life. não deixa de fazer parte da minha história. But it's not a part of my story Por isso que anymore. eu sou um militante, cara, That's why I'm a a favor militant das cicatrizes. in favor of the scars. Eu acredito no poder das I cicatrizes, believe in the power of the scars porque elas sempre vão te lembrar because they will always daquilo que remind Deus te you poupou. of what God put you away from. Aquele cheque vai estar moldurado. That check is going to be in a Eu quero frame, te fazer um convite, cara. and I'm going to do an invitation to you. Traga a tua memória e emoldure algumas lembranças também. Bring to your memory and put it on a frame Talvez as uma foto well. do teu pior momento no Maybe Brasil. a picture of your worst time in Talvez Brazil. uma foto do momento que você imaginou que não. Maybe a picture of a moment passaria that you dele. thought that you would not E olha onde go é que você through tá, it. mano. And look where Você you está are, em bro. Orlando, You're in Orlando. dizendo: o Deus que me trouxe até Saying, aqui "The God that brought me vai me here levar até os próximos anos também. bring me and Quer vir carry me comigo, through the Hype? other Você years pode as aplaudir em well. nome de Jesus. Applaud in Jesus' O name. Deus que te trouxe até God that aqui brought you through vai here te levar até o teu futuro gonna bring também. you to your future Você sabe as well. por quê? You know why? Não faz sentido hoje, It doesn't make sense mas today. Deus entende os seus But God rabiscos. understands your scribbles. Deus entende os seus rabiscos. God understands your scribbles. Olha o que a palavra de Deus diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra não para aí. A gente acha que a Bíblia diz que o que Deus tem para o nosso futuro está oculto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo é que o homem espiritual consegue sondar dentro de si as palavras que Deus já liberou a seu respeito. Os seus olhos não viram, o seu coração ainda não ouviu, você ainda não enxergou. O que a palavra está dizendo é que os milagres que não podem ser percebidos de forma sensorial já foram reveladas de forma espiritual. Alguém, pelo amor de Deus, pega essa rema. Guarda isso, irmão. O que a palavra está dizendo é que aquilo que existe mais profundo em Deus não pode ser visto de forma superficial. Ele foi escondido dentro do seu espírito. A palavra de Deus diz que quando a gente ora, Paulo diz que é como se fosse frutífero para nossa mente, mas edifica o nosso espírito. É quando o Espírito de Deus testifica o nosso espírito sobre as coisas de Deus. Você está comigo? Diga amém. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder certas coisas, mas a glória dos homens está em descobri-las. Recebe isso em nome de Jesus. Tem gente que vai sair daqui e vai falar: pastor, eu ouço tanto falar sobre promessas, mas eu não sei quais são as promessas que eu tenho. Deus desenhou dentro de você como um mural dos sonhos, como algo que você vai acessar para não se esquecer. Quando o salmista diz: traz à minha memória aquilo que me dá esperança, ele fala de trazer à memória, significa que é algo que já foi ouvido um dia e eu preciso relembrar, algo que já foi mostrado um dia e eu preciso rever, algo que já foi dito um dia e eu preciso ouvir novamente. Irmão, toda palavra que Deus liberou sobre você desde a eternidade passada está pulsando em você, mas você precisa trazer à existência aquilo que aos seus olhos naturais ainda não existe. Você precisa abrir a sua boca e dizer: vem para fora. Cada promessa, venha para fora. Cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida, venha para fora. Cada desígnio e o chamado que Deus tem para mim, venha para fora. Eu declaro em nome de Jesus, nos próximos dias, um espírito de revelação, como Paulo diz, me dando clareza e entendimento a respeito das coisas de Deus. Abre os olhos dos nossos corações, para que a gente possa discernir e entender e enxergar e se mover, e que nenhuma opinião contrária tenha mais espaço dentro de nós do que as palavras que o Senhor já liberou sobre mim. Eu declaro em nome de Jesus que os ruídos do inferno não vão me deixar confusos, porque eu já ouvi as promessas dos céus. As opiniões não me movem, os ruídos não me param, a aprovação não é o que eu dependo, porque Deus já disse algo a meu respeito. E não importa o que dizem, o que pensam, o que fazem, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Alguém está feliz de estar aqui essa noite? De verdade, alguém está recebendo algo de Deus nessa noite?
Você me dá mais 10 minutos para finalizar essa mensagem? Posso ir mais 10? De verdade, levanta sua mão quem me dá mais 10 minutos. Quem precisa ir embora reclama com quem levantou a mão aí. Me dá mais 10 minutos. Deus vai surpreender a gente. Deus já está fazendo algo novo, eu creio. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, mas ainda está preso. Irmão, olha para mim. Versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, e o seu rosto envolvido num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que voltou a viver, mas ainda não se libertou daquilo que antigamente se prendia. Você dar um passo de fé e viver um novo começo é o primeiro passo da sua jornada. Mas para você começar a desenhar o seu futuro, você precisa aprender a apagar o seu passado. Lázaro vem para fora, mas a Bíblia diz que as cordas ainda o prendiam, ainda havia um pano sobre a sua face. Irmão, existe alguém que acabou de ressuscitar, mas que ainda dependia de um toque de Deus. Guarda isso e olha para mim em nome de Jesus. Jesus vai ressuscitar ações nessa noite, já está fazendo. Jesus vai restaurar promessas, já está acontecendo exatamente agora. Mas você precisa deixar que Ele remova as amarras do passado, se você quer começar a correr em direção ao seu futuro. Não dá para viver o novo sem se despedir do velho. Não dá para entrar numa nova estação sem esquecer da antiga. Não dá para começar algo novo olhando para trás. Deus está fazendo uma coisa nova. É o que diz a palavra dele. Vocês não percebem? Em meio a desertos, fazendo fontes de água viva. A palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, as coisas velhas ficam para trás e em Jesus tudo se faz novo. Olha para mim. Tem milagres que só dependem de um posicionamento natural. Tem gente que está aqui, você está me ouvindo agora, você está ouvindo pela internet, eu não sei quantas pessoas a gente tem conectados online. E você não viveu ainda alguns milagres porque você ainda não perdoou algumas pessoas. Tem gente que não está vivendo romper, não é só por falta de fé, não. É por falta de um posicionamento coerente com a palavra que a gente crê. Perdoar significa perder no ar, deixar ir. Eu não sei você, mas eu aprendi a não ser refém de circunstâncias nem sentimentos, porque todas as vezes que uma palavra de outra pessoa mudava o meu dia, eu me tornava refém de alguém que podia manipular como o meu dia seria. Mas quando você entende que a paz que você tem é sua, você não vai deixar ninguém roubar ela. Guarda isso, irmão. Pastor, você está falando isso, mas eu não sei o que meu pai me fez. Eu não sei o que seu pai te fez. Mas uma coisa eu sei, se você perdoá-lo hoje, você vai perceber o seu coração mais leve e você vai estar pronto para viver o novo de Deus, mudando cada área da sua vida. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o meu sócio me fez. Irmão, olha para mim. Tem coisas que a gente quer que Deus nos poupe, mas Ele não poupou nem o seu único filho. Por que Deus está deixando que eu passe por isso, irmão? Você está passando por falta? Muito prazer, você acabou de ser colocado na galeria de José. Se tornaria governador, mas antes se tornou escravo. Você está passando por perseguição, você acabou de entrar no hall de Davi. Ele honrava um homem com harpas e com tudo que tinha, e foi perseguido por anos e se escondeu em meio a desertos para não ser assassinado por ele. Pastor, mas eu fui traído. Muito bom, você acabou de entrar no hall de Jesus. Ele foi traído com um beijo e ainda assim não mudou a forma como tratava Judas. Irmão, olha para mim, o evangelho é tão poderoso que mesmo Jesus, sabendo que um dos 12 o trairia, não pediu para ninguém sair da mesa. Jesus olha para os 12, apresenta a nova aliança. Olha, a aliança, já estou no Allianz Parque já. Apresenta uma nova aliança no sangue dele, apresenta o pão dele que vai ser partido. E ele sabe que Judas é quem vai traí-lo, mas ele não pede para que saia da mesa. A Bíblia diz que quando Judas se apresenta para Jesus e beija ele para sinalizar que ele era quem os soldados procuravam,
Jesus sauda ele chamando de amigo. Amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. A falta do caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. O que Deus tem para nós não é só fazer voltar a viver o que parecia morto. O que Deus tem para nós é liberdade para avançar e viver milagres. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te parava não te para mais. Aquilo que te entristecia não te entristece mais. Aquilo que te confundia não te confunde mais. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Tem alguém aí que é livre em Jesus? Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: eu sou livre. Diga isso mais uma vez. Diga: eu sou livre. Aleluia, aleluia. Estou quase finalizando. O louvor pode se posicionar para a gente parecer que está fechando agora. João 11:32. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? João 11:32. Quando Jesus chegou ao lugar aonde Lázaro estava, Marta o questionou: por que não chegou antes? Mas sabe o que é interessante? Em João 11:34, ele pede para que Marta leve a ele para o lugar onde Lázaro estava enterrado. Irmão, olha para mim, não perde nada, por favor. Você está comigo? Diga amém. Jesus vira para Marta e fala: Marta, me leva onde vocês o colocaram. E o que é interessante, porque isso não está na Bíblia, não dá para a gente ter certeza sobre isso. Mas quando a gente estuda sobre o contexto, a gente percebe que Jesus já conhecia aquele lugar, não era um lugar estranho para ele. E normalmente naqueles vilarejos, todo mundo sabia onde ficava o lugar do sepultamento, todo mundo sabia onde ficavam as coisas naquela comunidade, porque eram lugares pequenos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então provavelmente Jesus sabia o lugar onde os mortos estavam sepultados. Mas por que Jesus pede para que Marta leve ele lá? Olha para mim, irmão. Se Jesus já sabia, provavelmente, aonde Lázaro estava, por que Jesus pediu para Marta levar ele lá? É uma didática de Deus. Jesus está dizendo: me leva para o lugar onde você considera que está morto aquilo que eu vou ressuscitar. Irmão, o milagre só está disponível para quem está vulnerável. Você lembra daquele milagre do homem da mão mirrada? A Bíblia diz que um homem de mão mirrada, João, chega diante dele e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Se aquele homem quisesse esconder a vergonha dele, apresentaria a mão boa e sairia ser um milagre. Mas aquele homem precisou ser vulnerável e apresentou a mão doente e saiu de lá curado. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Jesus e não foram curadas porque não foram vulneráveis para Jesus curar? Tem um momento que a Bíblia diz: Jesus está sendo questionado pelas pessoas com que ele anda e os lugares onde ele está, e ele fala: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Irmão, você acredita que tem alguém que não precisava daquilo que Jesus carregava? O que Jesus está dizendo é que existem aqueles que sabem que precisam e aqueles que fingem que não precisam. Mas para aqueles que sabem, Deus está sempre pronto para fazer uma coisa nova. Deixa eu liberar isso sobre você em nome de Jesus. Cada área da sua história que você apresentar para o Senhor de forma vulnerável, Ele está pronto para fazer algo novo acontecer. Marta, me mostra aonde está o que você considera morto. Marta leva Jesus até o lugar da morte e ela sai de lá com o irmão caminhando em vida. O que Jesus está perguntando para alguns de nós nessa noite é: filho, me leva à área da sua vida que você considera morto e deixa o autor da vida fazer isso voltar a viver. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!
A questão não é se Deus vai fazer, a questão é quem vai estar junto para ver Ele fazendo o que cumpriu, o que prometeu nesses dias. A questão não é se Deus vai abrir, a questão é quem vai passar pelas portas que o Senhor está abrindo diante de nós. E o tema da mensagem de hoje, irmão, serve para você que já sofreu algum tipo de intimidação na tua casa, na tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. Eu não sei você, mas eu já vivi muitos momentos em que o inferno tentou me intimidar. Ele tenta paralisar você com críticas, com levantes, estratégias, com movimentações. Mas nos últimos 20 anos, todas as vezes que eu vi um arranjo do inferno, eu também experimentei logo em seguida o romper dos céus. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Nenhuma arma forjada contra você prosperará. O Senhor levará em juízo toda palavra contrária liberada contra a tua casa. Não se cumprirão. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você é uma flecha na mão do Senhor. Você vai viver o inédito de Deus ainda esse ano. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Então o tema da mensagem de hoje é vencendo o espírito de intimidação. Fala para quem está do seu lado, você vai vencer. Não, alguém me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus. Sacode alguém. Você não veio para assistir, irmão. Se existe alguém que veio para assistir, a porta que você entrou é a porta que você está convidado a sair. Mas se você veio para cultuar o Deus vivo, o Deus que faz milagres, pelo amor de Deus, se posicione em fé. Deus está ligando e desligando coisas. Aleluia. Declare com autoridade que todo espírito de intimidação quebrado agora em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa no lugar de cinzas e uma alegre canção, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça se tornarão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 6: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Recebe isso em nome de Jesus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. No lugar da vergonha e da desonra, desfrutarão de uma porção dupla da honra de Deus. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? A intimidação do inferno, ela é difícil, nem todo mundo é aprovado. Ela muitas vezes nos leva para um lugar de angústia, abatimento. A Bíblia fala de um profeta que ele acaba de envergonhar os profetas caídos de Baal. Ele clama e Deus envia fogo do céu. Ele ora e os céus respondem a sua oração. Ele se posiciona e algo sobrenatural acontece a partir da sua posição. Mas ainda assim, a notícia de que alguém quer a sua cabeça faz com que ele se abata. Biblicamente, a gente vai ver vários momentos em que Deus está usando profeticamente alguém ou um povo. Também é marcado por um momento em que espíritos de intimidação se levantam para amedrontar aqueles que o Senhor já levantou primeiro. Ouvimos sobre Jezabel e muitas vezes pensamos que Jezabel é algo que age em mulheres. Para toda Jezabel é necessário que haja um Acabe, ou seja, alguém passivo. Mas Jezabel não acontece só em casas ou ministérios.
Jezabel fala a respeito de um espírito de intimidação que tenta calar a voz profética. Tem pessoas que vivem depois do seu maior milagre, o seu maior desafio. Tem pessoas que vivem depois do seu maior romper, a sua maior luta. Irmão, eu estou falando para empresários aqui que talvez depois do ano da maior prosperidade da tua empresa enfrentaram um vale. Deus me deu graça para falar com pessoas de todas as classes. Deus tem soprado por misericórdia a minha mensagem e a minha voz para lugares altos e lugares simples, para brancos e pretos, para pobres e ricos. E eu já ouvi de grandes empresários da nação, eles abrirem seu coração e dizer: irmão, eu estou vivendo algo que todo mundo que vê de longe acha que é a melhor coisa que alguém poderia viver, mas o meu coração está vivendo um vale profundo, eu sinto um vazio. Estou conquistando o que eu queria conquistar, eu estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas ainda assim eu sinto uma apatia, eu sinto uma angústia. Guarde isso em nome de Jesus. A jornada de fé não fala só sobre a conquista de topos, mas fala sobre aprendermos a lidar com vales. E tem momentos que você pode estar vivendo um topo ministerial, um topo financeiro, um topo empresarial, mas ainda assim você pode se deparar com um vale emocional. Você pode se deparar com algo que tenta te paralisar, te angustiar, te entristecer. Eu tentei discernir o porquê de tantos levantes nesses últimos dias, e Deus falou comigo: há um grande romper que está por vir, e antes de todo grande romper há também uma grande resistência. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Jesus, vai ser assim com você. Mas alguém vai declarar com autoridade: diga: eu creio que aquele que começou a boa obra, vamos, fala com autoridade, diga: é fiel para concluí-la. A palavra de Deus diz em Isaías que no lugar da vergonha Deus tem para nós dupla honra. A gente precisa entender que o padrão bíblico de Deus fala sempre sobre uma restituição numa medida maior do que aquilo que lhe foi roubado. Significa que se há uma vergonha que manchou o teu casamento, Deus não vai só trazer uma cobertura sobre a tua nudez, Deus quer levantar o teu testemunho para edificar alguém que está nu também. Alguém está pegando isso? Diga amém. Isso quer dizer que se há falta de recursos, Deus não vai apenas suprir a sua necessidade, mas se você esperar e confiar, Ele vai transbordar além da tua necessidade, porque a medida dos homens é suprir o que falta, a medida de Deus é transbordar além daquilo que você perdeu um dia. Alguém está pegando isso? A gente vê isso na vida de Jó. Tudo que foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de José. Tudo que lhe foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de Abraão. Ele abre mão de um filho e, além de poder ficar com ele, recebe gerações por herança. Todas as gerações são benditas em Abraão. Ele agora se torna a parte, a cobertura dele, vem a filiação daqueles que vêm de geração em geração. A gente vê isso sobre a história de Davi. Deus fala para Davi: a tua ideia é boa, Davi, de construir um templo para mim, uma casa para mim. O teu coração está se movendo por uma boa motivação, mas eu quero que o seu filho conclua isso. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Davi não questiona e ele cede. E até hoje, aquele templo que foi construído pelo filho de Davi, mas foi sonhado por Davi, não carrega o nome de Davi. É conhecido e lembrado como o templo de Salomão. Mas porque Davi abriu mão de levar o seu nome em um templo que ele sonhou um dia, o Senhor se agradou e coloca nele algo maior. Salomão é lembrado por um templo que construiu, mas Davi é lembrado como o homem que da sua linhagem veio o Messias. Você vai se lembrar do templo de Salomão, mas nós vamos nos lembrar que aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que o Senhor te pedir para entregar, você vai receber do Senhor uma medida maior. Deus está dizendo: se você abrir mão dos teus planos, eu vou cumprir os meus. Se você abrir mão da tua vontade, eu vou cumprir a minha. Se você abrir mão da tua agenda, eu vou estabelecer a minha.
porque os meus caminhos são mais altos que os seus, a minha vontade é melhor do que a tua. Agindo eu em teu favor, não há quem possa impedir o meu agir. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Diga: para toda nova medida de retaliação e resistência, declare com autoridade, diga: há uma nova medida de favor de Deus, de bondade de Deus. O Senhor é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Sim, Ele vai à frente do seu povo. É Ele quem marcha, é Ele quem opera, é Ele quem abre caminhos, é Ele quem nos dá livramento, socorro, escape. É Ele quem faz o impossível se tornar inevitável e as portas do inferno, vamos igreja, com autoridade, declare e diga: não resistirão ao avanço da igreja. Há alguém comigo aqui? Então todo espírito de intimidação, biblicamente, tenta calar uma voz profética, um mover profético. Mical tenta calar a alegria de Davi, se torna estéril até o dia da sua morte, não tem filhos. Jezabel tenta calar a voz profética de um homem de Deus. Se você não leu sobre, leia quando chegar em casa como termina a história de Jezabel, devorada pelos cães. Herodes. E a gente pega a história. Nero incendeia uma parte da cidade para, além de criar calamidade, criar animosidade entre a população e os cristãos, coloca a culpa nos cristãos para que todos se voltem contra esse povo. Aonde está Nero agora? E aonde está a glória do seu império? Lançaram cristãos em fornalhas ardentes durante um período da nossa história. Cristãos foram empalados, revestidos de cera, e foram usados como tochas para iluminar as cidades. Foram esquartejados dentro do Coliseu, se tornaram entretenimento para homens maus. Aonde está a glória desses homens agora? Tentaram parar a igreja desde o princípio, tentaram parar no ventre de Maria e no nascimento de Jesus, tentaram parar no ministério de milagres e através da crucificação, mas a cada novo nível de levante, um novo nível de romper. Eu já falei sobre isso milhares de vezes, mas alguém pode estar ouvindo pela primeira vez. Há um historiador que não era cristão, que relatava tudo o que aconteceu durante o período da história do nascimento da igreja primitiva, e ele se chama Flávio Josefo, e ele relatava que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que brotava. Ele relatava: quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce, quanto mais perseguem o mover, mais ele se expande. Então cristãos estão cultuando em lugares ocultos, estão se reunindo de forma subterrânea, mas o evangelho não para de crescer, os testemunhos não param de se alastrar. De geração em geração houve levantes. O período da Santa Inquisição, alguns templos eram fechados enquanto protestantes cultuavam e eram queimados vivos, os seus filhos, as suas filhas, as suas mulheres, queimados vivos por perseguições. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Para cada levante do inferno há um novo nível de glória e dupla honra de Deus. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que tudo que se levanta contra mim, diga, me leva a um novo nível de testemunho e de fé. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que os nossos inimigos estão debaixo dos pés do nosso Deus. Então você não precisa ser muito bom em física para entender que se há inimigos colocados debaixo dos seus pés, o levante deles se torna plataforma. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Estão tentando te calar, mas estão promovendo o seu testemunho. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Toda a rua sabe que houve uma mancha sobre o teu casamento. Toda a tua casa sabe
do desafio financeiro que você está vivendo. Todos os seus amigos sabem que você tropeçou, mas eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o número daqueles que souberam do seu desafio foi um número grande, maior será o número daqueles que ouvirão o seu testemunho. Ouvirão nas ruas da cidade: grandes coisas o Senhor está fazendo por eles. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo no meio deles, e uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Sabe, eu já fui improvável em muitas etapas da minha vida. Eu lembro que com 19 anos eu fui eleito síndico de um condomínio e eu me tornei sócio de um grande empresário no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu lembro das histórias que meu pai falava sobre ele, porque ele era cliente da corretora do meu pai por muito tempo. Meu pai falava: esse empresário é muito grande, filho, ele tem muitos postos de gasolina, ele tem construtoras, ele é um homem empreendedor, ele é muito visionário. E um dia eu bato na porta desse homem e apresento um projeto, e do projeto vem um convite, do convite eu me torno sócio. Eu comecei muito cedo. Com 15 anos eu fui emancipado, com 17 já tinha CLT registrado na minha empresa. Quando me apresentei no serviço militar, fui dispensado porque já era um microempreendedor. Eu lembro que o cabo que me atendeu, ele falou: olha, eu vou te dispensar, você tem CNPJ, você é empresário, mas será que você consegue um emprego para minha esposa? Ela é secretária e está sem trabalhar. Aquilo me marcou, porque durante um período de serviço militar em que muitas pessoas ainda não sabem para onde vão, Deus já estava me dando oportunidade sem eu nem saber quem Deus era. E aí eu conheço a Kezinha e eu me apaixono. Eu estou nas férias da faculdade, eu não volto nem para trancar a faculdade, nem para desmontar o apartamento que eu morava em Juiz de Fora. Eu fico e eu começo a congregar, eu começo a chegar às 6 da manhã nos cultos aos domingos, e aí eu fico de 6 a meio-dia, e eu começo a me envolver com ação social, e aí a gente se casa, e Deus nos chama para liderar jovens, e da liderança de jovens vem a liderança de uma escola bíblica dominical, e eu sou consagrado ao obreiro, e aí eu começo a servir como diácono, e a empresa começa a prosperar, a gente começa a abrir comércios, a gente abre uma loja no shopping, abre uma loja na rua, e aí eu durmo no estoque da loja, no colchonete, enquanto o Kezinha está trabalhando no balcão, e aí a gente reveza, e eu vou para o balcão enquanto ela dorme no colchonete, e a gente começa a crescer. E éramos jovens, não tínhamos filhos, a gente comprou o primeiro apartamento antes dos 20 anos de idade. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando tudo isso começou a acontecer, também veio muita oposição. Eu lembro da revolta de alguns dizendo: ele é tão jovem, ele começou agora, ele está vivendo o que eu nunca vivi, ele está indo para onde eu nunca fui, ele está experimentando o que eu nunca experimentei. A grande verdade é que ao longo da tua jornada, esse espírito de intimidação vai se opor a todo novo nível de grandeza que o Senhor quiser te confiar. Você está crescendo, se opõe ao seu crescimento. Você está fluindo, se opõe ao seu fluir. Você está derramando, se opõe ao teu derramar. Irmão, se opõe à oferta de uma mulher que lava os pés de Jesus com um perfume caro. Você deve ter ouvido isso quando começou a servir. Talvez alguns que te chamavam para festas agora se incomodam porque você não faz parte delas, está servindo a igreja de Jesus. Só ontem tivemos um novo treinamento e são mais de 500 novos voluntários servindo a casa de Deus. Alguém pode celebrar o que Deus está fazendo aqui? Então há um exército se levantando. Tem gente que não te pergunta quantos boletos você tem aberto, mas vai te questionar se você começar a servir a casa de Deus. Pessoas que não se preocupavam com aquele jovem que era cego, estava à porta do templo e das casas, mas começam a se preocupar quando ele é curado por Jesus, e o testemunho dele começa a edificar a fé de muitos. Tem gente que não se preocupava enquanto você tinha um currículo na mão, batendo com pasta de porta em porta, mas começa a tentar entender o porquê da tua prosperidade. Quando Deus te tira do meio de um lugar improvável, começa a prosperar a tua casa. Se tem algo que eu aprendi em meio a todo romper, seja empresarial, ministerial, familiar, é que o espírito de intimidação sempre vai te dizer: você não poderia estar
onde você está, e para cada vez que você ouvir isso, você precisa ter uma resposta firme. Se você está incomodado, reclame com quem me estabeleceu. Vamos, pega isso aqui em nome de Jesus, levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Aquele que te estabeleceu é quem te garante, aquele que te ungiu é quem te sustenta, aquele que te chamou é quem mantém você de pé. Porque a unção sobre Davi incomoda Saul, mas Davi não vai deixar de ser quem Deus chamou para ser, porque Saul está em cólicas. Você vai receber de Deus palavras, promessas, desígnios, unção, e você vai precisar correr sem olhar para o lado. Você vai precisar desenvolver a habilidade de ouvir os céus e não ouvir opiniões da terra, porque para cada palavra contrária, antes já chegou uma promessa de Deus, e ela pulsa em você, e ela se move em você, e ela sustenta você, e ela garante você. Vamos, alguém declara com autoridade: maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, para não esquecer. Fala: se alguém te resistir, manda reclamar com quem te estabeleceu. Saul ama Davi, enquanto Davi serve os propósitos de Saul. Saul persegue Davi quando Davi recebe uma unção que antes estava sobre Saul. Os irmãos provavelmente amavam José enquanto era um bebê no colo da mãe e não apresentava a eles nenhuma ameaça. Os irmãos passam a odiar José quando percebem que, além de uma capa colorida, ele recebe de Deus uma palavra de governo e liderança sobre eles. Faraó ama Moisés a ponto de deixar que a sua filha o crie como um príncipe. Faraó passa a odiar Moisés quando percebe que dentro da sua casa Deus levantou o libertador de um povo. Muitas pessoas, ou oposições espirituais, segundo Efésios 6, a nossa batalha não é contra pessoas, carne ou sangue, é contra principados e potestades. São movimentações espirituais, são milícias que tentam paralisar aquilo que Deus começou a fazer. Não se opõe enquanto você está dormindo, apático, omisso, ocioso, distraído, mas se revoltam quando você entende o propósito para qual você nasceu e o nome pelo qual o céu te chama. Há um nome que os céus te chamam. Alguns são chamados de libertadores, outros de visionários, outros de construtores, outros de apoiadores, outros de intercessores. Eu não sei qual é o teu chamado. Alguns aqui foram chamados para cobrir a igreja, outros para sustentá-la. Alguns foram chamados para proclamar o evangelho, outros para ensiná-lo. Alguns aqui foram chamados para uma parte do corpo e outros para outra parte dele, porque a multiforme graça de Deus, quando está num corpo ajustado, ela opera em nós, e como membros bem ajustados nos tornamos um corpo poderoso, e esse corpo é resistido pelo inferno, mas o problema é do inferno. Fomos chamados por um Deus que é forte e poderoso nas batalhas. Ele não se cansa, não fica exausto, ele não se esqueceu de você. Ele te viu quando ninguém via, ele te ungiu quando não havia nada de valor em você, porque ele não vê como o homem vê. Ele não chama apóstolos prontos para começar a tua igreja, não. Ele chama homens rústicos, ele chama alguém que fede a peixe, ele chama alguém que cobra impostos, ele chama alguém que era o improvável. Irmão, no RH dos céus, você não é chamado por quem você se tornou, você é chamado por quem Deus vai te tornar. Alguém comigo aqui, diga amém. Então entenda, essa palavra tem pulsado no meu coração no princípio desse ano. A resistência e a oposição de hoje não é sobre hoje. Empresários, homens de governo, líderes na nação, olhem para mim. O que te opõe hoje não é sobre o teu resultado de hoje. Mulheres que foram chamadas para esse tempo, homens que têm um chamado ministério para esses dias, o que se opõe hoje não é sobre o dia de hoje.
Quem dera a igreja se movesse na mesma dinâmica que o inferno tem se movido contra nós. O inferno se antecipa, ele ouve o que os céus dizem a teu respeito e tenta te paralisar antes de você entender. Nós esperamos coisas acontecerem para aí então nos posicionarmos. Somos muitas vezes letárgicos, reativos, mas o inferno não, ele é antecipado. Ali tem alguém que vai se levantar como voz profética. Eu preciso afetar a sexualidade dele, eu preciso afetar as emoções dele, eu preciso gerar traumas nele, eu preciso calar a voz profética dele, porque se ele descobrir quem ele é e o que ele carrega, quando ele se posicionar vai se tornar imparável. Igreja, somos imparáveis naquele que nos chamou, somos invencíveis naquele que nos ungiu. Alguém crê nisso? Diga: eu e a minha casa somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite? Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Aplauda ele, exalte a ele. Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: irmão, quem te plantou te sustenta. Fala para quem está do outro lado, sacode ele. Quem te plantou te sustenta. Você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai se comparar. Há uma promessa sobre você que só cabe em você. Sim, há uma capa colorida que só cabe em você. Deus te chamou para algo único, inédito. Não chamou o irmãozinho do lado, não chamou o irmãozinho de trás. O que Ele tem para você só serve para você. Alguém recebe isso? Diga amém. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos com autoridade. Feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Biblicamente há um padrão de purificação da igreja. Biblicamente há um padrão de purificação dos santos. Biblicamente há um padrão dos heróis da fé. Todas as vezes que Deus quer purificar alguém que Ele chamou, esse alguém é purificado no meio do fogo e da batalha. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1,6: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém toma posse disso? Vamos ler isso junto em nome de Jesus, vamos lá. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus para cada novo nível de oposição sobre o teu crescimento, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, sobre a tua entrega, sobre o teu ministério e sobre o seu despertar no Senhor. Haverá um novo nível de escape. O Deus de escape, o Deus do livramento, o Deus da promessa, o Deus que opera tudo em todos, o Deus que levanta homens simples e coloca em mesas
poderosas, o Deus que derrama governo para governar, liderança para liderar, provisão para que não haja falta. Esse mesmo Deus está dizendo para alguém nessa noite: filho, desperta e resplandece. Não é tempo de se abater, não é tempo de recuar, os campos estão prontos. Então lança as redes e haverá uma pesca maravilhosa. Lança a tua semente e colherá ainda nesse ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quantos estão prontos para adorar no meio da tribulação ou da perseguição? Quantos estão prontos para celebrar em meio a oposições? Sabe, a gente vê na antiga aliança e na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança vemos livramentos de Deus, em vários momentos livrando o povo de alguns caminhos ou lugares. Olha para mim, não se distrai. A gente vê o profeta e o moço do profeta sendo livrados enquanto a cidade está cercada. Eu falei sobre isso domingo passado. O profeta ora para que os olhos do moço se abram. Quando ele passa a enxergar, ele vê que maior é o número dos exércitos de Deus ao redor deles do que o número de exércitos inimigos que vêm contra eles. Na antiga aliança a gente vê um Deus que livra Daniel no meio da cova dos leões, que livra Mesaque, Sadraque e Abidnego no meio de uma fornalha ardente. Mas a gente vê na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança Deus abre o mar para o povo passar. Na nova aliança vemos Pedro e Jesus caminhando sobre o mar. Eu quero profetizar algo sobre você. Tem gigantes que Deus vai tirar do teu caminho, mas tem gigantes que Deus vai te permitir passar por cima deles. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Tem livramentos que Deus vai livrar você. Ele vai falar: não, por aqui não, nesse momento não. Muda a rota, muda o caminho. Mas tem alguns que vão se opor a você, e Deus vai te fazer passar por cima deles. Sobre toda palavra de morte e sobre todo pensamento, tudo que vem te abater, sobre toda tempestade emocional, sobre tudo que vem roubar a tua alegria, sobre tudo que vem tentar roubar a tua fé. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Todo pensamento de morte, todo ladrão de alegria, toda depressão, todo pânico, tudo que vem trazendo sobre você sufocamento. Feche teus olhos, eu quero profetizar sobre alguém. Tentam sufocar teus sonhos, tentam roubar a tua fé, tentam te fazer distrair. E o inferno está o tempo inteiro oferecendo propostas para o povo de Deus. Foi assim com Jesus, também é assim com você. Antes de começar o ministério de milagres, o próprio Satanás fala: olha, se você me adorar e se você se prostrar, você não precisa passar pela cruz. Eu te darei tudo o que você deseja. Eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai ser iludido com propostas do inferno. Você está se movendo por uma promessa dos céus. Você não vai se distrair com aquilo que é bom. Você vai perseguir aquilo que é de Deus para você. Você não vai procurar os caminhos mais fáceis. Os atalhos têm roubado muitos homens de Deus. Não, você não vai por atalhos, caminhos mais rápidos. Você vai pelos caminhos de Deus. Você vai debaixo de uma palavra de Deus. Você vai se mover debaixo dos desígnios de Deus. Há uma promessa de Deus sobre você, e ela te guarda no tempo mau, e ela te supre no tempo da falta. E aquilo que Deus disse que vai acontecer, creia, no céu já aconteceu. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer. Vamos, igreja de Jesus, diga: no céu já aconteceu. Salmos 6:10 diz assim: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Você pode declarar isso com autoridade nessa noite? Levante suas mãos. Você que tem enfrentado desafios no teu casamento, levante suas mãos. Você que tem diagnósticos de morte, doenças ou coisas que têm afligido você, levante as suas mãos. Você que tem ouvido vozes que tentam te convencer a desanimar ou desistir, vamos, levante as suas mãos. Você que tem enfrentado batalhas emocionais, talvez a tua maior batalha tenha sido na tua mente,
dizendo: você não vai conseguir, você está se iludindo, não vai acontecer, você não está pronto, você não tem o suficiente, você não tem o que precisa. Levante as suas mãos. Você que tem enfrentado algum tipo de oposição ministerial, você que tem enfrentado algum tipo de levante no teu trabalho, seja aquele que está acima de você ou aqueles que o Senhor te confiou para estarem sendo liderados por você, levante as suas mãos e declare com autoridade, diga: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Alguém toma posse disso aqui, pode dizer glória a Deus por isso. Um dos maiores erros da igreja, se for para Jesus você pode fazer melhor. Um dos maiores erros da igreja é pessoalizar a oposição. Toda oposição é um arquétipo de algo que está além de quem se opõe ou do que se opõe. A Bíblia fala que o inimigo ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. E tudo que o inimigo precisa é de uma boca, é de uma mão, é de alguém pronto para se opor. Mas entenda, quem se opõe a você é só expressão de algo maior que resiste você. E por que o inferno odeia você? Porque você carrega uma promessa, você carrega uma herança. Você em Jesus foi feito filho, não mais escravo. Você carrega um selo. Mas o problema é do inferno, se ele odeia você, porque a despeito do que o inferno pensa sobre você, existe um Deus que ama você. Existe alguém que te chama pelo nome, existe alguém que te viu quando ninguém via, existe alguém que te chamou quando nada de valor havia sobre você. E é Ele quem sustenta as promessas que te fez, é Ele que garante o futuro que desenhou, e é Ele que mantém pulsando os sonhos que imprimiu no teu coração. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. O salmista diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. O Senhor já desenhou o teu 2026 e você ainda está preocupado com como vai ser o teu 2025. Irmão, entenda isso. Esse ano já foi estabelecido, já foi preparado. Deus já preparou as portas, Deus já preparou o escape, Deus já preparou a provisão, Deus já preparou os acessos, Deus já preparou as alianças. Deus vai tirar da tua mesa aqueles que estão nela, mas não é mais para estar. Deus vai tirar do teu lugar de conselho, conselhos que parecem conselhos de Deus, mas não foi Deus quem deu. Deus vai tirar do teu entorno opiniões que vêm travestidas de boas motivações, mas as motivações que levaram essas opiniões até você não são as motivações de Deus. Deus vai limpar círculos, Deus vai limpar ciclos, Deus vai limpar ambientes, Deus vai limpar mesas. E alguns vão dizer: Senhor, por que o Senhor está me tirando de um lugar que eu desejava estar? Deus está dizendo: filho, porque eu ouvi conversas que você não ouviu, porque eu vi motivações que você não viu, porque eu sei de planos e estratégias que você não sabe. Então aguarde, descanse e confie. Eu sei o que é melhor para você. Aguarde e entregue os teus caminhos, porque eu vou operar aquilo que você sozinho não operaria. Eu te levarei a lugares que você sozinho não iria. Alguém crê nisso? Diga: eu sei que os caminhos de Deus são melhores que os meus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deuteronômio 31:8, recebe isso em nome de Jesus. O próprio Senhor irá à sua frente e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, Ele nunca o abandonará. Portanto, não tenha medo, não desanime. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Igreja de Jesus, Lagoa em Alphaville, eu consigo ouvir o som dos tambores. Existe um exército sendo ajuntado, existem generais sendo levantados. Vamos, Josinho, vamos fazer um som de tambores de guerra aqui nessa noite.
Existe uma convocação e um alistamento. Do alto das planícies há um novo som. Eu consigo ouvir o som. Há o som de um avivamento. Há um novo cântico. Há uma nova canção. Talvez alguns já decretaram a tua falência, mas os céus estão dizendo: não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Vamos, toma posse disso em nome de Jesus. Talvez algumas famílias aqui já estão pensando no plano B. Deus te trouxe nessa noite para te lembrar: o plano B é fazer o plano A dar certo. Eu disse para avançar, não disse para voltar. Não volte. Eu disse para começar, eu não disse para desistir. Não desista. Eu te disse para escrever, não disse para apagar. Não apague. Eu te disse para crer, não te disse para desistir. Então creia. Sou aquele que faz e que gera em você tanto querer quanto efetuar. Eu sou aquele que começa, sustenta o que começou e cumpre a obra. Vamos, alguém toma posse disso em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.